Cantando celebrai, ó anciãos, a história da nossa raça. Que me seja dado ver em minha alma o amor em todos os rostos, e todos os espíritos que vieram antes, o poder mágico que eles adquiriram, a tradição sagrada que me transmitiram, para que a memória não desapareça. Ó contador de histórias, sede minha ponte para aqueles outros tempos, para que eu possa caminhar em beleza com o ritmo antigo e a antiga rima. Baleia, você conheceu todos os poderosos oceanos, o segredo dos tempos pretéritos pode ser ouvido em seu chamado. Ensine-me sua linguagem, para que eu possa compreender as raízes da história, da gênese do nosso mundo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma leitura usando as cartas do Caminho Sagrado e as cartas xamânicas. Eu sou Marco Menezes e essa leitura é para o dia 15 de maio de 2022. Seja muito bem-vindo. E você que está chegando agora, aproveita, deixa um like, um joinha, um gostei, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, deixa um comentário e até mesmo compartilhe o vídeo. Bom, isso ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a ser mais divulgado, a chegar para as pessoas que de alguma maneira gostem desse tipo de trabalho, tá? E além do mais, eu deixo sempre os links para o meu blog, tá? Que você pode dar uma pesquisada, olhar tudo direitinho. E eu deixo informações sobre como você pode jogar comigo. Jogar um tarô ou fazer um mapa natal, um mapa astrológico, um mapa numerológico. Tá bom? Bom, acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Vamos ao que interessa. A carta do Caminho Sagrado do dia de hoje é o Contador de Histórias, que representa a expansão. E a carta xamânica para o dia de hoje é a Baleia, que representa a recordação, mas ela está invertida. Bom, o Contador de Histórias, ele representa sempre um momento de expansão para as pessoas, porque a partir do momento em que você conta uma história para uma pessoa, você amplia os horizontes dela. O simples fato de você estar contando uma história para alguém, de você estar passando algo novo para uma pessoa, dá a ela acesso a novas informações, a novas possibilidades, tá? Imagine que você está numa reunião com os amigos e você conta a história de uma pessoa que passou por algum problema ou passou por uma situação muito legal, interessante. Todo mundo fica sabendo ali, mas naquele momento você está expandindo o conhecimento das pessoas sobre as possibilidades da vida, que levaram aquela pessoa a ter algum problema ou a encontrar uma solução, ou os dois ao mesmo tempo. Seja como for, você vai ajudando essas pessoas a expandir um pouco mais sobre as possibilidades delas mesmas. Elas podem se inspirar na sua história para obter alguma coisa a favor delas ou a favor de alguém que elas conheçam, tá? E dessa maneira, essa história vai expandindo, vai crescendo e ajudando outros a chegar em alguma situação. Isso também multiplica as possibilidades de soluções dentro de uma história. Imagine que você contou uma história sobre uma pessoa que de alguma maneira resolveu um determinado problema, seja ele de que natureza for, e você ouviu um outro ângulo ainda, tá? Você percebeu um outro ângulo. Por que a pessoa não fizesse? Se a pessoa fizesse dessa outra maneira, ela talvez ainda obtivesse algo melhor. E você vai lá e faz. Ou você passa para uma outra pessoa que de repente começa a perceber que também pode ver um outro ângulo. E assim, essa energia vai se expandindo. E quanto melhor for a contagem da história, tanto melhor será essa expansão. Quanto mais fidedigno for o contador da história, mais fidedigna será essa energia que será passada para os demais, tá? O contador de histórias aqui, ele representa uma espécie de cronista, de jornalista, que relata para outra tribo tudo o que aconteceu numa outra tribo distante. Ele relata de maneira fiel e leal aos acontecimentos, para que os outros tenham em conta quem são os heróis, quem são as pessoas, quem nasceu, quem morreu, quem lutou, quem era bravo, quem não era, quais foram as pessoas que foram agregadas à tribo, quais outras tribos chegaram na região, enfim,
toda uma série de possibilidades são informadas ali e são passadas para a pessoa, e com aquele caldo de informações, a pessoa, seja lá quem for o ouvinte, tem condições de chegar a alguma conclusão. Por isso, ser tão fidedigno é tão importante. Ser fiel à sua história é tão importante. Contar uma história como ela de fato ocorreu é muito importante. Isso não significa que você não pode florear a história, tá? Dando alguns detalhes interessantes na história, desde que isso não fira de jeito nenhum a história em si, desde que isso não crie uma mitologia que não representa a verdadeira característica da história. Às vezes a gente quer contar com muito floreio, com muitos detalhes que não existiram, só para chamar a atenção das pessoas, e as pessoas de alguma maneira perdem o contato com a verdadeira característica daquela história. Em outros casos, às vezes o florear um pouco pode ajudar, digamos assim, a fazer com que aquela pessoa se sinta desperta a buscar novas situações. Talvez ela acerte, talvez não, baseada nesses floreios. Mas o mais importante é, ao saber uma história, tente, de alguma maneira, tirar o melhor daquela história para você e para todos os demais. Tente ser, de alguma maneira, aquela pessoa que vai representar para os demais algo que vai estimular aquelas pessoas a aplicarem aquilo dentro das suas vidas, melhorando, criando, abrindo novas situações, expandindo os horizontes das pessoas, ok? E justamente por isso nós temos a carta da baleia. Só que a carta da baleia está, como eu disse, invertida. Ela representa a recordação de qualquer maneira, mas quando a carta da baleia está invertida, nós temos esse significado. Se a baleia está em seu jogo na posição invertida, isso é sinal de que você não está empregando corretamente seu sonar ou seu senso de direção. Em algum momento, esqueceu-se de que detém em si mesmo todas as informações de que precisa para sobreviver, crescer e reivindicar o poder do destino que você escolheu. Talvez não esteja conseguindo acessar os arquivos da sua mente em virtude do constante alarido e da balbúrdia que nela imperam. Se for esse o caso, talvez você precise empregar outros sons para ser capaz de penetrar no silêncio. O tambor, o chocalho, a flauta indígena ou os sons da natureza podem ser de grande ajuda. O apelo da baleia é a canção de ninar das marés. Deixe-se embalar docemente e flutue em direção ao mundo do mar. Boie nas águas do tempo e colha aí suas respostas. São estas as únicas verdades que o guiarão para sua senda pessoal de sabedoria. A baleia na posição invertida está dizendo que você precisa querer saber. Precisa procurar a canção da baleia dentro de si, pois ao ouvir o chamado da baleia, será capaz de se comunicar com os anciões no nível da sua própria estrutura celular. Então, à medida que você for relaxando ao sabor do ritmo dessa canção, começará a pesquisar em seu próprio arquivo pessoal. É possível que isto não aconteça de imediato, de uma única vez, mas com a prática e a firme manutenção em seu coração do desejo de saber, você receberá esse presente da baleia. Quando o obtiver, não se esqueça de erguer os olhos para a grande nação das estrelas, enviando para Sírius sua gratidão pela dádiva da canção da baleia. Essa carta da baleia, que representa a recordação, está intimamente ligada à carta do contador de histórias. O contador de histórias, ele recorda fatos que já aconteceram em algum lugar. Ele está relatando esses fatos para a pessoa. Ele está contando essas histórias para as pessoas. Ele pode lançar mão de todos os argumentos, todos os estilos, barulhos, sons, tudo que ele puder usar para dar de alguma maneira veracidade para a sua história, será positivo. Essa é a parte que eu chamo de floreio, de contar, de colocar alguns detalhes, desde que ele não fuja à narrativa.
porque dessa maneira ele vai fazer com que as pessoas saibam o que precisa ser feito a partir daquela história. Ele vai estimular alguém a crescer a partir daquela história, mas ele também pode despertar recordações necessárias para aquela pessoa. A pessoa precisa se lembrar de que ela pode ser uma grande lutadora na vida, de que ela pode ser uma pessoa criativa na vida, pode se lembrar de que ela pode ser uma pessoa amorosa, de que ela precisa dedicar mais tempo a certas situações dentro da sua vida, que ela pode ser uma grande aliada, um grande apoio, um grande incentivo para os outros, porque aquela história que foi contada recordou isto. E justamente quando a baleia está invertida, é como se você tivesse perdido o contato com toda essa energia que você possui. É como se você não estivesse ouvindo a história, ou não estivesse prestando atenção à história. E por isso mesmo, você pode perder o contato com a sua própria história, com a história que você está criando com a tua vida. Você pode simplesmente perder a noção da profundidade da sua história, do quanto que você precisa de alguma maneira vir à tona e trazer para os demais a sua presença, a sua energia. Você pode estar se escondendo daquilo que você é, da sua grandiosidade, do seu poder, da sua energia, da sua capacidade de fazer e inspirar, melhor falando, de inspirar os outros a conseguir melhores resultados. Talvez você esteja esquecendo de contar a sua história. Talvez você esteja prestando atenção demais na história dos outros, quando você já poderia estar contando a sua história, tá? Às vezes a gente fica escutando demais a história dos outros, achando que dali a gente vai tirar alguma coisa, ou tentando encontrar ali mais um incentivo que na verdade já foi concedido. E você muitas vezes tem medo de reagir, de tomar uma atitude, de colocar em andamento a sua verdade. Por isso, é muito importante que você perceba se você está usando a sua sabedoria, honrando a tua sabedoria a partir daquilo que você ouviu. Se você percebe que ao ouvir uma história, ao escutar alguma coisa, você realmente entende que está na hora de agir, de tomar uma providência, de estimular nos outros também histórias interessantes, de fazer os outros se recordarem dos seus papéis dentro desse mundo, em lugar de você tirar delas a possibilidade de recordarem esse papel, ao invés de você mesmo apagar a sua memória, apagar a sua história, simplesmente apagar o seu rastro e ficar escondido em algum breu que você prefere ficar. Venha para a história, conte a sua história, expanda o seu horizonte, ajude outras pessoas a expandir o seu horizonte, venha à tona, mostre tudo o que você aprendeu quando você se aprofundou na sua história, mostre todo o poder e grandiosidade que você tem. Cante a sua canção para o outro, inspire o outro também a se expandir dentro da vida, ok? Esta é a mensagem de hoje, espero que tenha te ajudado. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esse trabalho. Até a próxima. Até.